Oi, meninos. Então, ó, eu acredito que a matéria de português dessa semana do testinho é sobre aposto e vocativo, que foi o que vocês viram esses dias aí nos deveres, tá? Então, o que é aposto e vocativo? Até então, vocês estão vendo coisas que estão dentro de uma oração, vocês viram sujeito, quais são os tipos de sujeito, predicado, quais são os tipos de predicado, tudo que está relacionado dentro de uma oração, certo? Ou seja, tudo que está sendo conduzido ali em torno de um verbo. Todo enunciado que é construído em torno de um verbo a gente chama de oração. E esses são dois termos que estão aí associados dentro de uma oração. Só que a diferença entre, por exemplo, um sujeito e um predicado dentro de uma oração é que o sujeito e o predicado a gente chama de termos obrigatórios, certo? Esses termos, eles precisam aparecer na oração, certo? Agora, o aposto e o vocativo, a gente fala que o aposto é um termo acessório, ou seja, não necessariamente ele precisa estar ali, mas ele vem acrescentando alguma informação, uma explicação, algo nesse sentido. E o vocativo é um termo independente, ok? Ele também não precisa estar ali e ele não vai influenciar no sentido da oração, tá? Então vamos lá. O aposto. São palavras ou um grupo de palavras que tem a função de explicar, especificar, enumerar ou resumir um outro termo dentro da oração. Então, olha só, a gente tem um exemplo aqui. Minha mãe, meu maior exemplo, lançou o seu primeiro livro. Quando eu digo minha mãe lançou o seu primeiro livro, se eu não tivesse essa partezinha aqui, ó, meu maior exemplo, a minha oração mesmo assim faria sentido. Mas esse pedacinho aqui, ele veio para acrescentar uma informação a mais. Pode ser uma informação que explica alguma coisa, às vezes vem aí dotada da opinião do próprio autor daquela oração. Então, eu quero dizer que a minha mãe é o meu maior exemplo. Eu não precisava colocar, mas eu coloquei. Uma outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, que o meu maior exemplo está se referindo à minha mãe. Então, é algo que já foi falado na oração, tá? Então, olha só, minha mãe, meu maior exemplo, lançou o seu primeiro livro. Quando eu faço isso, o meu aposto vem no meio da minha oração, ele tem que vir entre vírgulas, tá? Então, geralmente, o aposto vem entre vírgulas dentro da oração, ok? Outro exemplo: barulhos, pessoas, luzes, tudo o incomodava. Quando eu digo tudo, esse tudo aqui está resumindo o que eu já falei anteriormente, ok? Então, a nossa função aqui de resumir com um pronome, tudo. Barulhos, pessoas, luzes, tudo o incomodava. Esse tudo aqui está fazendo papel de aposto. Ela só queria isso: amor, respeito e atenção. Então, ó, são duas formas desse aposto vir. Ele pode vir entre vírgulas ou ele pode vir depois de dois pontos. Tá vendo? Ó, ela só queria isso: amor, respeito e atenção. Então, essas são as coisas que ela queria. Veio como aposto aqui depois dos meus dois pontos, ok? Agora, o vocativo é o seguinte: vocativos são palavras ou expressões que servem para chamar alguém dentro de uma oração, dentro de um contexto em que aquele negócio tá ali. Então, o exemplo que a gente tem: Carolina, venha aqui agora. Então, esse Carolina é o jeito que eu tô chamando a pessoa. Como eu falei anteriormente, o vocativo, ele não é obrigatório. Ele não tá se referindo a nenhum termo da oração que foi escrito antes, tá? Então, ele tá ali só mesmo como um meio de chamar alguém. Carolina, vem aqui agora. Se eu dissesse, menina, não faça isso. O menina é o jeito que eu tô chamando alguém. Então, menina seria o meu vocativo. Olha o segundo. Ó Deus, como a vida é difícil. Então, esse ó Deus, estou chamando alguém. Ó meu Deus, como a vida é difícil.
Olha o segundo exemplo. Não pense, minha amada, que já te esqueci. Ô, tristeza, hein, gente? Então, esse minha amada é o jeito que eu chamo essa pessoa, ok? Então, pode ser um nome, pode ser algo assim mais religioso, pode ser assim uma coisa carinhosa que a gente tem com a pessoa. Por exemplo, se eu falasse assim, ô cara, faz isso não, mano. Entendeu? São jeitos que eu chamo a pessoa. Ô cara, faz isso não. Ô cara, é o vocativo, tá? E o vocativo também vai vir geralmente separado por vírgula. Então, olha, Carolina, vírgula, vem aqui agora. Não pense, minha amada. Então, olha o meu vocativo separado por vírgulas aqui no meio da oração, tá? Então, fica a minha explicação, fica a minha dica e a gente tem exercício para fazer aqui em sala, beleza?